Bom dia, amado, boa tarde, boa noite, a paz, que Deus guarde seu coração, que essa mensagem chegue ao seu coração e que essa mensagem produza em você um fruto de transformação, de arrependimento, de paz, de sabedoria, de entendimento. Esse é meu primeiro vídeo nesse canal, né? Meu vídeo de estreia e eu tô fazendo isso porque Deus mandou eu fazer, não é pra ganhar like, não é pra ser rico, não é para virar youtuber, mas eu sinto que dentro do meu coração que existem algumas coisas que através da minha vivência, através da minha experiência no evangelho e através da minha experiência com Cristo Jesus, eu possa ajudar outras pessoas, né? A gente tem esses canais maravilhosos agora que são YouTube, Facebook, Instagram. E eu um dia estava pregando na igreja onde eu frequento, né? Eu sou membro da Igreja Cristã Nova Aliança, da Vila Arapuá. E um dia eu estava na pregação e estava falando a respeito disso, né? Porque não temos youtubers ou não temos influenciadores ou mais influenciadores com poder de alcance e toda essa ferramenta e aparato de Facebook, de YouTube, enfim, dessas nossas ferramentas novas, né? E aí, em tempos de coronavírus, minha esposa me deu essa ideia de eu criar esse canal. Eu espero que seja bem sucedido esse canal, que chegue às pessoas que precisam chegar. E, enfim, igual eu falei no começo do vídeo, eu não sou nenhum youtuber, eu tô começando agora. Perdoa esse pecador aqui, que é comedor de arroz e feijão igual você, amado, e eu sinto que eu tenho algo a passar pro povo de Deus e Deus mandou eu fazer isso e a verdadeira vontade de Deus, né? E eu gosto de pensar assim porque quando eu abrir minha boca, que seja Deus que fale ao seu coração e não o Ivan, né? Eu gosto desse termo, né? A graça superabundante. Porque a graça é um favor imerecido, é uma coisa que eu não tinha nada e Deus me deu tudo através da presença e da figura de Jesus Cristo crucificado e com seu sangue vertido no madeiro. E aí eu ganhei tudo, inclusive a vida eterna. E a vida eterna não tem preço. É só através da fé e da graça. Eu não mereço a vida eterna, pois eu sou um pecador. E sou comedor de arroz e feijão como qualquer um. Mas mesmo assim, através da graça e da figura de Jesus Cristo, Deus me aceitou, Deus me adotou como filho. E assim, eu sou um filho amado, sou um filho querido, sou um filho cuidado pelo Pai, né? E eu gosto muito desse termo, a graça superabundante, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então não tem pecado que não possa ser remido, né? E eu preciso pensar como cristão e não como religioso. Então, como cristão, todos os pecados, sem exceção, são perdoados quando há fruto de verdadeiro arrependimento. Então, eu tô aqui para poder fazer esse vídeo, para poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência. E não significa que eu sou nenhum doutor em Bíblia, não, eu estou estudando para me tornar um pastor, Deus está me capacitando. Eu vou errar como qualquer ser humano, então peço a vocês que estejam vendo esse vídeo que perdoem esse pecador, né? Eu estou aqui de óculos escuros porque aqui está um pouco mais claro, eu estou dentro do quarto. Eu gosto muito de quarto porque quarto é o lugar onde eu tenho intimidade com o Senhor e quanto mais horas de quarto eu tiver com Deus, menos eu vou chorar lá fora, né? Deus tem um plano para todos, Deus tem uma forma de agir. Muitas vezes eu não tenho paciência, muitas vezes eu quero que seja na hora que eu quero, né? Como todo filho mimado, mas o relógio de Deus não é Cronos, é Kairos, né? Então o tempo de Deus não é o meu tempo e o tempo de Deus é sempre o melhor para a minha vida. Muitas das coisas que aconteceram na minha vida foram por livramento de Deus, né? Eu sou não sei se eu consigo usar esse termo, mas eu sou um ex-dependente químico. Eu tô 7 anos limpo,
Tenho a minha família, tenho a minha vida, tenho as pessoas que andam comigo, as pessoas que se relacionam comigo, as pessoas com quem eu me relaciono. E através da minha vivência e da minha transformação, eu gostaria que esse vídeo chegasse ao maior número de pessoas possíveis, né? Então eu vou iniciar aqui com a minha primeira, com o meu primeiro compartilhamento da palavra, né? Talvez para alguns seja uma pregação. Eu ainda não sou um pastor, né? Estou estudando, estou na caminhada para isso. Tenho a plena certeza que eu vou atingir o alvo, porque Deus quer isso para mim, esse é o meu chamado e esse é a vontade de Deus para minha vida. Nada me deixa mais feliz na minha vida do que cumprir plenamente o meu chamado, né? E agora a gente está num tempo de coronavírus, né? Tempo de incertezas, tempo de dificuldade financeira. E eu quero falar a respeito da prosperidade que Cristo nos prega, né? Para muitas pessoas a prosperidade é ter dinheiro no bolso, ter uma conta bancária legal, ter roupas bacanas, ter dinheiro no bolso. E a verdade da palavra de Jesus Cristo é que a prosperidade não tem nada a ver com isso. Isso é assim, é sucesso, dinheiro, fama, essas coisas são todas vaidades, né? Eu preciso viver de acordo com o que Cristo me prega, de acordo com o que a palavra me prega. E assim eu preciso ser o mais honesto possível comigo mesmo. Eu ainda sou pobre, pecador, eu ainda tenho uma série de defeitos, eu ainda tenho uma série de coisas que eu preciso melhorar, eu tenho uma série de coisas que eu preciso me modificar, né? Em algumas atitudes, em alguns pensamentos, em algumas ações. E Deus me transforma de glória em glória. É de glória em glória, não é um processo acabado, é um processo inacabado. Eu estava brincando com o pastor, né, com o meu pastor Paulo, e eu acho que eu vou fazer uma camiseta aí. Eu tive essa ideia e talvez eu vá lançar uma camiseta com aquela plaquinha de homens trabalhando, né? E com uma frase dizendo: desculpa o transtorno, Deus está trabalhando, né? Porque eu sou uma obra inacabada e eu tenho certeza que eu vou seguir, vou cumprir o meu propósito, vou cumprir o meu chamado e ainda vou continuar sendo pecador, cheio de defeitos, cheio de dificuldades, né? Então eu quero falar aqui a respeito da prosperidade na palavra do Senhor, né? Porque nós devemos estar sempre preparados para essa prosperidade, né? Devemos estar sempre apostos, devemos estar sempre atentos. E ontem de madrugada, ultimamente estamos no tempo de coronavírus e estamos em quarentena, e a coisa que a maioria, como eu aqui, está fazendo é comer e dormir, né? E aí eu tava de madrugada, eu tava sem sono, e de madrugada Deus inspirou esse sermão, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. E assim, a respeito de prosperidade e a respeito das coisas de Deus. E a minha verdade não é a verdade absoluta, mas eu quero falar um pouco a respeito das coisas que eu venho vivendo na presença de Cristo, com Cristo na minha vida, com Cristo nas minhas coisas, né? Então vamos lá na palavra. Lá antes disso eu quero fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa esse povo faminto da sua palavra, abençoa esse povo que está vendo esse vídeo, abençoa as pessoas que estão nesse canal, né? Abençoa as pessoas que querem serem transformadas através da palavra de Cristo, as pessoas que querem conhecer a verdade, né? Porque só a verdade liberta. E eu quero, através desse vídeo, chegar aos corações das pessoas que estão famintas, que estão necessitadas, que estão com dificuldades, que estão com medo, né? Porque o medo nessa época de tantas informações ruins, de tantas notícias ruins, é comum ao ser humano, né? E Deus, eu peço ao Senhor que conforte o coração, que chegue ao coração das pessoas e que as pessoas entendam o seu amor para conosco, né? E que seja uma palavra fluida, que seja uma palavra clara, que seja uma palavra reta, certeira, que seja como uma flecha que atinge o alvo, Senhor. Eu peço ao Senhor
que abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos lá para Lucas. Lucas 9, capítulo 10. Lucas 9, versículo 10. O nome do texto aqui é saciar a fome do povo. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Jesus levou consigo e se retirou para um lugar afastado, na direção de uma cidade chamada Betsaida. Versículo 11. No entanto, as multidões souberam disso. E os seguiram. Jesus acolheu-as, falava a elas sobre o reino de Deus e restituía a saúde a todos os que precisavam de cura. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão. Assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: vocês é que têm que lhes dar de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar comida a toda essa gente. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram. Todos se sentaram. Então Jesus pegou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu. E ia dando aos discípulos, a fim de que distribuísse a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Então, amado, essa palavra de Cristo fala de, ao meu entender, de prosperidade, né? Porque a prosperidade, ela não é você ter sobrando, ao meu ver. Isso é ao meu ver. A prosperidade não é você ter sobrando. A prosperidade, ao meu ver, é você fazer o que você precisa fazer com o que você tem na mão e você estar em paz com isso. Né? Vamos seguindo aqui. Eu fiz algumas anotações aqui. E a gente vai começando no texto aqui de Lucas 9, do versículo 10 ao 12. E aqui está aqui, ó, está disposto e preparado a seguir a Cristo. Eu penso, isso sou eu, né? Isso é a minha vivência. Que assim, eu preciso estar disposto e preparado para seguir Cristo. A hora que for, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo mais ou menos, eu preciso estar disposto a seguir a Cristo o tempo inteiro. Jesus estava numa cidade chamada Betsaida e Jesus estava ensinando a galera, né? E como Jesus é um cara muito chique, um cara muito decente, rei dos reis, ele não ia deixar o ensinamento pela metade. Cristo não ia deixar o ensinamento pela metade, ele não ia deixar uma obra inacabada. Cristo nunca deixou uma obra inacabada, mesmo porque no final ainda ele falou: está consumado. Né? Cristo nunca deixou uma obra inacabada. E assim, no versículo 10 ao 12, é a galera que segue a Cristo, que está faminta, que está precisando, que está necessitando, que está orando, que está clamando, que está querendo seguir verdadeiramente a Cristo. E nisso nós temos aqui, né, o versículo de 10 a 12. E a gente vai seguindo aqui. Eu preciso estar preparado. Você precisa estar preparado. Nós devemos estar preparados para seguir Cristo. A tempo, a fora de tempo, do jeito que for. Mas devemos seguir a Cristo, né? Aqui na segunda parte aqui. Deixar Jesus conduzir todas as situações. Tá aqui, ó, em Lucas capítulo 9, do 12 ao 14. E não fugir das nossas responsabilidades. Porque Cristo virou para os discípulos. O discípulo já estava querendo vazar, né?
Aqui, do 12 ao 14, aqui, ó. À tarde vinha, os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão. Assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento. E comida, porque estamos num lugar deserto. Mas Jesus respondeu: vocês é que têm que lhes dar de comer. Jesus disse para os discípulos, né? Vocês têm que dar-lhes de comer. E assim, eu como um discípulo de Cristo, você como um discípulo de Cristo, nós como os missionários de Cristo, devemos ter sempre um alimento para as pessoas. Nós devemos estar sempre preparados ali, dar uma palavra, dar uma ajuda, dar uma força, dar uma mão. Se precisar fazer na época financeira, de vida, partilhe, compartilhe, ajude. O povo de Deus tem que ser generoso. O povo de Deus não pode ser um povo medroso, porque quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem te dá provisão é Deus. Irmão, a gente não pode ser negligente. Irmão, a gente não pode ser pessoas que sejam insanos. Mas a gente tem que ter sempre a generosidade no coração. Igual a palavra que eu compartilhei no sábado. E eu falei, o cristão ele tem que ser generoso. O cristão ele precisa ser generoso. O cristão que teve realmente um encontro com Cristo, ele não tem como ele não ser generoso. Em todos os sentidos, Seja na palavra, seja na bênção, seja nas provisões. Porque Deus é seu pai, Deus não vai te deixar faltar nada nunca. E assim, toda vez que Cristo está junto com você, os milagres acontecem. O medo desaparece. As coisas fluem. Mesmo em tempos mesmo em tempos de escassez, o verdadeiro cristão, ele vai estar em paz. O cristão, ele precisa estar em paz em todas as situações. O cristão, ele precisa andar em paz. O cristão, ele precisa ter intimidade com Cristo e saber que Cristo está comandando o barco dele. Mesmo os ventos vindo de fora, balançando o barco, a chapa quente, as coisas acontecendo e tudo mostrando que não vai dar certo. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai te dar paz. Deus vai te dar amor. Deus vai dar harmonia na sua casa. Deus é um Deus de compensação. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem saúde, você nunca fica doente. As pessoas que estão dentro da sua casa não estão doentes. Às vezes você não tem dinheiro, mas o seu carro nunca quebra. Às vezes você não tem dinheiro, mas você não precisa gastar com coisas, com remédio, com coisas de saúde. Então a gente deve ter o coração sempre em paz. O cristão ele precisa ter o coração em paz. O mal desse mundo moderno é que os sábios estão em crise e os idiotas estão em paz. Esse é o maior mal desse mundo, irmão. Você precisa entender o Pai que você tem. Deus é o Deus de provisão, Deus é um Deus abençoador, Ele quer te abençoar. Você tem que clamar, você tem que pedir, você tem que orar. Eu estou recebendo resposta de oração que eu fiz há 5 anos atrás, de joelho no chão. E muitas vezes eu ficava bravo com Deus, porque Deus não me respondia na hora que eu achava que eu precisava que Deus respondesse. E 5 anos após Ele vem respondendo as orações que eu fiz há 5 anos atrás. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa sensacional. Deus ele não vai deixar nunca suas orações sem resposta. É sim, não e espera. Com Deus é assim. Não tem jeito. É sim, não e aguarda. Fora isso, não tem outro termo com Cristo. Né? Eu gosto de pregar, eu gosto de falar, eu gosto de estar aqui no quarto, porque o quarto ele simboliza a intimidade. Quanto mais quarto eu tenho com Deus, mais intimidade eu tenho com Deus. E quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, menos eu me preocupo com as coisas que acontecem.
Como eu disse na outra pregação, Deus está por trás de toda essa bagunça e Ele que vai arrumar. A gente só precisa entender, a gente só precisa ter paciência, a gente precisa ser perseverante, a gente não pode pedir para sair, a gente não pode ser o 01, né? Pede para sair 01, pede para sair 01. Devemos ser perseverantes. Devemos estar de acordo com a vontade de Deus, devemos estar com o coração em paz. Independente das dificuldades que venham, nós devemos estar com o coração em paz. Vamos seguindo aqui na palavra de Deus. Eu anotei mais um ponto aqui. Ter paciência e aguardar Jesus em todas as situações. Aqui do 14 ao 16. Vamos seguindo aqui. Do 14 ao 16. Vamos lá. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos, mandem o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e o partiu. E ia dando aos discípulos a fim de que distribuíssem para a multidão. Cristo sabia o que ia acontecer. Cristo sabia de todas as coisas, ele sabia da situação inteira, ele sabia de tudo que ia acontecer. E assim Cristo o fez. Cristo tinha 5 pães e 2 peixes. Aí os discípulos, mesmo andando com Cristo, mesmo no ministério com Cristo, homens de pouca fé, viraram para Cristo e falaram para Cristo, Cristo, o que a gente vai fazer? A gente só tem 5 pães e 2 peixes. E tem 5.000 pessoas aqui. E aí, o que a gente faz? A gente sai para comprar, a gente pede para sair, a gente despede a galera. O que a gente faz? E Cristo, sabendo de tudo isso, Cristo falou para eles, não, se acalma. Senta a galera, eles vão ser saciados. Hoje eles vão ser saciados em todos os sentidos. Vão ser saciados da fome física, da fome mental, da fome espiritual. Cristo sabia de todas as coisas e Cristo sabia que eles precisavam de mais do que palavras, eles precisavam de atitudes. Eles precisavam de um testemunho, de um verdadeiro testemunho. Eles precisavam presenciar um milagre. Eles precisavam ver que Cristo era Cristo. Mas Cristo não precisava provar isso para ninguém. As pessoas que tinham que se convencer a respeito de Cristo. Cristo nunca precisou provar que ele era o Messias. Quando perguntaram para ele, você é o Messias? Ele falou, tu que fala. Quando Pilatos perguntou lá no final, na hora da crucificação, Cristo virou para ele. Pilatos virou para Cristo e perguntou, você é o Messias que todos eles estão falando? Cristo falou, você que está falando. Você que está falando. Cristo nunca precisou se autopromover, Cristo nunca precisou se autoproclamar. As pessoas que conheciam verdadeiramente Cristo sabiam que Cristo era Cristo. E as pessoas de hoje em dia que estão com Cristo têm que entender isso, que Cristo é Cristo. Cristo é Cristo na sua vida. Tem só uma coisa na minha vida que não pode faltar para mim dinheiro, pode faltar para mim trabalho, pode faltar para mim saúde, pode me faltar todas as coisas. A única coisa na minha vida que não pode faltar é Cristo. Eu falo isso para todo mundo e toda vez que eu prego, toda vez que eu compartilho uma mensagem, eu falo isso para todo mundo. Na minha vida só não pode faltar Cristo. Pode me faltar tudo, só não pode me faltar Cristo. Porque Cristo é meu tudo. Jesus é meu tudo. Fase ruim, todo mundo vai passar, irmão. Fase ruim, tribulação, dificuldade, perseguição, escassez, e desentendimento. Todas essas coisas é inerente ao ser humano, pois o ser humano não veio nesse mundo para ser perfeito. A glória é do outro lado. Mas eu posso viver um pouco do céu aqui na terra. Se eu tiver com Cristo, eu vou viver o céu aqui na terra.
independente da condição, independente da situação, independente da dificuldade. Ultimamente eu tô cantando muito esse louvor e eu tô internalizando muito esse louvor dentro do meu coração, que é aquele: te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei. Adora, irmão. Clame, irmão. Independente da dificuldade, clame, irmão. Adora. Louva a Deus. Louva a Deus. Tem um louvor que tem um irmão da igreja que canta maravilhosamente bem, que é do Melquisedeque. Eu esqueci o nome do... É Melquisedeque alguma coisa. E o nome do louvor é uma devoção. Né? E o louvor, ele fala a respeito disso. Ele fala do confio, descanso na alegria, ou em pranto existe em mim uma fome, uma sede por ti, que nada, ninguém vai substituir. Na alegria ou em pranto, irmão. Na alegria ou em pranto. Confia no seu Pai, amado. Confia no seu irmão, no seu advogado fiel, que é Jesus Cristo. Eu não tô aqui para pregar uma religião, eu tô aqui para pregar o cristianismo. Eu não quero ser religioso. Eu quero que Deus me mate o dia que eu virar religioso. O dia que eu for para a igreja mecanicamente, que eu estiver andando com Cristo mecanicamente, eu quero que Deus me mate. Eu quero que Deus me leve dessa terra. Eu quero que Cristo frite aqui dentro do meu coração. Eu olhar para todas as coisas e ver Deus. Albert Einstein falava isso. Só tem duas formas de você ver a vida, amado. Como se tudo fosse um milagre, como se nada fosse um milagre. Você tá vivo hoje é um milagre. Você tá com saúde hoje é um milagre. Você ter feito uma refeição hoje é um milagre. Você ter abraçado a sua esposa é um milagre. Você ter abraçado seus filhos é um milagre. Você poder andar na rua de cabeça erguida é um milagre. Então tudo é um milagre. Tudo é um milagre. Não tem jeito de eu ver a vida como se tudo não fosse um milagre. Esteja em paz. Por mais difícil que a caminhada esteja. Esteja em paz. Recebe junto de você aí o Espírito Santo. Olha pro lado e fala: Deus, eu tô contigo, você tá comigo, e é nós, e vamos pra cima, e essa dificuldade não é nada. O apóstolo Paulo fala que as dificuldades, as tribulações, as perseguições que a gente passa na vida não é nada comparada com a glória que a gente vai receber. Pensa que coisa maravilhosa você chegar no reino de Deus e Deus virar para você e falar: servo bom e fiel, tu foste fiel a mim até o final. O tempo mal vai vir. As dificuldades vão vir. Nós estamos passando por um momento muito esquisito, muito estranho, muito nebuloso. Tempo de pessoas que não acreditam em nada. E o cristão como luz do mundo, ele tem a obrigação de ser luz, de ser o sal dessa terra, amado. Amado, toda saída sua de casa é uma missão para Cristo. Você é um missionário. Você é abençoado. Você é lavado, remido, justificado. Você não tinha motivo nenhum para ter isso e você ganhou isso de graça. De graça. De graça. Deus te deu de graça através de Jesus Cristo. Às vezes eu ouço, eu tenho membro da minha família, e eu tenho vontade de cortar os pulsos quando eu ouço ele falando assim: eu quero só o que eu mereço de Deus. Isso dói no meu ouvido, assim, eu fico ouvindo aquilo ficou batendo no meu cérebro, isso dói no meu ouvido, porque, amado, se ele soubesse o que ele merecia, se você internalizar dentro de você o que você merecia e o que você recebe de Deus, você vai falar: meu Deus, eu não largo você por nada. Eu não largo você por nada, Jesus Cristo, porque o que eu merecia era muito pior do que eu tenho. Eu encontrei um amado no trânsito um tempo desse, e eu ouvi uma frase muito louca desse cara que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Eu perguntei pra ele: amado, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Como que você tá? Ele falou: tenho mais do que eu mereço.
Falei, eita Jesus, que coisa louca! E é isso mesmo. Hoje eu posso falar para vocês de coração aberto. Eu tô aqui de óculos escuros, não é arrogância, não, irmão. Eu sou tímido e com óculos escuros a cara fica até menos feia, fica menos zoada, fica até mais apresentável, né? E assim eu penso nisso, né? Eu não tinha nada. Eu só tenho motivo para agradecer. Eu só tenho motivo para agradecer porque o que Deus me deu foi sensacional através da figura de Jesus Cristo, né? Eu vou seguir aqui para terminar aqui esse compartilhamento e assim eu vou chegar aqui no compartilhamento final aqui. Só que tem umas condições aqui, umas condições para a gente poder receber tudo que Deus tem para nos dar, né? Isso se chama obediência. Devemos ter obediência a Jesus. Por mais que isso doa no meu ego. Eu só consigo seguir a Cristo quando eu mato o meu ego. Quando eu tiver menos ego, mais cristão eu me torno. Quando a capacidade de eu perdoar for maior do que a de eu me ofender, aí sim eu estou no caminho certo de Cristo. Porque Jesus tinha todos os motivos para se tornar o ser humano, enquanto ele estava aqui na Terra, o ser humano mais chateado e magoado com as pessoas, porque no dia que ele morreu, amado, nem os cachorros de Jerusalém queriam saber dele. Você pode estar pensando, mas esse irmão aí não passa a dificuldade que eu estou passando, esse irmão que está fazendo esse vídeo aí não tá bem hoje, tá legal, tá graças a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, amado, assim, eu já passei por dificuldade. E muita dificuldade. Muita dificuldade. Hoje o nego vê a gente um pouco melhor na vida e não vê a dificuldade que a gente passou. E quando você vê, irmão, um amado na igreja prosperando, dê graças a Deus. Não sinta inveja, não. Porque você não sabe as lutas que esse amado passou. Não tenha no seu coração inveja, não. Clame a Deus e peça para Deus te prosperar também, porque Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar, mas Deus vai te prosperar a partir do momento que você aprender a descansar nele. Com a força do seu próprio braço você não vai fazer nada. Quando os discípulos chegaram para Cristo e falaram, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Cristo não falou, faz uma correria ali, vai comprar. Cristo falou, não, deixa comigo aqui que é nós. Dá esses 5 pães e esses 2 peixes aí, que é nós, que você vai ver o que eu vou fazer. Não foi na força do braço dos apóstolos. Foi pela graça, foi pelo milagre de Cristo. Foi pelo milagre de Cristo. A paz do espírito e a paz do coração vale muito mais do que qualquer bem, do que qualquer conforto. Tem gente que está numa mansão aí e não tem paz. Tem gente que está num barraco, na pior comunidade do mundo, e está muito mais em paz. A paz vale mais que dinheiro. Estar em Cristo vale mais que dinheiro. Estar em Cristo é um tesouro. E tesouro incalculável. A vida com Cristo é um tesouro incalculável. Eu vou seguindo aqui pro final para você mentalizar e você entender a respeito das palavras de Cristo. Né? Eu não inventei nada, né? Eu sou só um canal, eu sou só o office boy. Eu sou só o mensageiro, eu sou só o Sedex de Cristo. Se você quiser ouvir, se você achar que tem algum sentido, que tem alguma coerência no que eu estou dizendo no meu vídeo, ok. Mas isso é a minha vivência. Eu estou compartilhando a respeito da minha vivência. Não da minha opinião, mas da minha vivência. Do que vem acontecendo na minha vivência a respeito das coisas que eu vivo com Cristo no meu dia a dia hoje. Né? E aí eu vou seguir aqui, ó. Depositar sua confiança e obedecer aos ensinamentos e estatutos de Deus. Né? Aqui eu vou em Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé. E medita sua lei dia e noite,
Ele é como árvore plantada junto d'água corrente. Dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Então, irmão, a confiança, a obediência tem que estar em Jesus, né? O salmista que fala, né, no Salmo 1, né? Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios. Nós devemos ter bons conselheiros, sim. Nós devemos ter bons conselheiros. Nós não somos árvores secas. Nós não somos uma folha solta. A gente faz parte de um corpo. Devemos ter pessoas que a gente confia. Devemos ter pessoas que a gente sabe que Cristo colocou na nossa vida para elas poderem nos auxiliar. Devemos nos auxiliar. Devemos nos ajudar. Devemos estar conectados com Deus sempre, para podermos ter uma palavra de afeto, de carinho, um bom conselho, uma boa palavra para dar aos irmãos. Né? Devemos obedecer. Devemos sair da roda dos escarnecedores. Eu sei que é complicado, mas há um tempo atrás eu fiz uma oração assim para minha vida. Deus, tira da minha vida quem não é para estar e põe na minha vida quem é para estar. O que teve de nego que sumiu e o que teve de nego que apareceu foi uma riqueza, assim. Eu prefiro estar com 3, 4 bons, que querem o melhor para mim, que me levem a Deus, que me levem para o caminho de Cristo, do que estar com a multidão que não tem qualidade nenhuma. Jesus não está interessado em quantidade. Jesus está interessado em qualidade. Jesus não está interessado em quantidade, ele está interessado em qualidade. Ele tinha 12 e um ainda fraquejou. E um ainda pipocou na missão. Então devemos ter sempre qualidade, não quantidade, né? Amado, eu peço a Deus aqui, ó, e vamos seguindo aqui no Salmo 1, para a gente finalizar essa mensagem aqui, ó. Ele é como árvore plantada junto da água corrente. Dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem sucedido. Então, amado, se você pôr Deus no centro da sua vida, independente do que aconteça, tudo o que você fizer vai ser bem sucedido. Não importa o que as outras pessoas falem, tudo o que você vai fazer é bem sucedido. Deus vai fazer prosperar. Cristo vai fazer prosperar. Cristo vai dar o comprimento. Cristo vai dar a largura. Cristo vai dar a profundidade. Cristo veio para transformar a nossa vida. Cristo veio para transformar o meu viver, o seu viver. Cristo veio para modificar tudo nesse mundo. Eu fico pensando, né? Segundo o salmista, e ele vai dizendo aqui: suas folhas nunca murcham. E eu fico pensando a respeito disso. As folhas nunca murcham, você está sempre contente, você está sempre feliz, amado. Você está sempre em paz. Você está sempre em alto astral. O cristão ele não pode ser abatido. Um espírito feliz, segundo Provérbios, um espírito feliz é saúde para o corpo. Esteja em paz, irmão. Esteja em paz, juntos nós vamos vencer. Clama ao Senhor. Persevera no Senhor. Não olha para um lado, não olha para o outro. Olha para o alvo, olha para frente. Coloca aquele famoso cabresto. Mas o cabresto de Cristo olhando para o alvo. Sempre olhando para o alvo, sempre seguindo em frente. Deus tem muito para acrescentar na sua vida. Deus tem muito para te abençoar, amado. Mas devemos nos transformar, devemos nos preparar, devemos estar prontos. Não podemos fugir das nossas responsabilidades, né? Eu como um cristão praticante, uma pessoa que está estudando para me tornar um pastor, eu preciso ter o que dar de comer para essa galera. Eu preciso ter o que dar de comer. Muitas vezes as pessoas acham que pastores são pessoas que são infalíveis. Não, pastores são pessoas falíveis. Pastores são seres humanos como qualquer ser humano. E muitas vezes o pastor ele não tem nem para ele.
e ele ter que dar para o povo. Então tenha mais paciência com o seu pastor, tenha mais paciência com as pessoas do ministério, porque essas pessoas do ministério, elas são pessoas como você. Mas devemos seguir perseverantes, devemos seguir em frente, devemos olhar para o alvo. O alvo é Cristo. Eu não estou aqui para ser religioso, amado, eu estou aqui para ser cristão. A religião mata o Cristo. A religião mata o crente. A religião é uma bolha. A religião é uma bolha. Cristo é tudo. A religião é uma bolha. Ela limita você a pensamentos e atitudes que não agradam a Deus. Eu estou aqui compartilhando a minha experiência. Tenho muito que melhorar. Tenho muito que aprender. Tenho muito que seguir ainda. Tenho muito do que cumprir do meu chamado, né? Eu espero que você tenha internalizado essa mensagem, né? E como eu disse, esse é meu vídeo de estreia. Muitas coisas vão melhorar. Deus ainda vai prosperar. E perdoa a linguagem desse pecador aqui. Eu só passei a minha experiência, né? Fazer igual aquele menino do vídeo lá do Santander. Eu só passei minha visão. Que Deus lhe abençoe ricamente. Que o Pai te dê prosperidade, paz, saúde, entendimento, um coração e uma mente cheia de Jesus Cristo, né? É o que eu desejo a você que está vendo esse vídeo. Em nome de Jesus eu oro por você e vou encerrando por aqui, né? Não deixa de dar seu like aí no canal, não deixa de fazer inscrição, vai ajudar. Quanto mais pessoas tiver aí no canal, mais pessoas serão abençoadas, né? Quem puder, compartilha o canal aí. Quem puder, compartilha a mensagem, né? Para que alcance o maior número de pessoas possíveis, né? Desde já te agradeço. Jesus é chique demais. Jesus é melhor que qualquer creme da Victoria's Secret, né? Vocês vão ouvir eu falar muito a respeito disso aqui nesse canal. E eu quero que você, amado, entenda que aonde abundou o pecado, a graça superabundou, né? A graça te alcançou. Seja livre, em nome de Jesus. É o que eu desejo a você. Fique em paz. Até o próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe, viu?